Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto bastante importante, que é o seguinte: são os erros que as pessoas cometem ao iniciar um posicionamento digital. Aí você pode perguntar, poxa vida, Lucas, mas você vai falar de todos os erros? Não, eu vou falar dos erros dos quais eu presenciei, os erros dos quais eu vivenciei também, porque a gente tem uma jornada de marketing digital, a gente vai aprendendo, fazendo também, estudando, fazendo, vendo o que os colegas estão fazendo. Aliás, isso é muito interessante também para quem é do meio do marketing digital, é que existe muita parceria com uma agência com outra, um freelance com outro, alguém que faz tráfego pago, tem um amigo que também faz tráfego, a gente acaba trocando informação, acaba trocando ali algumas figurinhas e todo mundo se ajuda. Então eu separei 30 erros que as pessoas cometem ao iniciar um posicionamento digital, e aí pode ser um canal no YouTube, pode ser um perfil no Instagram, mas um pouco mais voltado para quem está iniciando um desenvolvimento de site ou para quem já tem um site, inclusive. Porque muitos desses erros que eu vou comentar aqui, a gente consegue resolver, mesmo que eles já tenham acontecido, mesmo que eles já estejam, mesmo que você já esteja passando por esses problemas. Como são 30 problemas, como são 30 erros, ficaria muito longo fazer um vídeo com os 30, então o que eu vou fazer? Eu vou particionar, ao invés de fazer um único vídeo muito longo, eu vou fazer 3 vídeos, tá? Com 10 erros cada um dos vídeos, e aí eu vou comentar sobre eles, tá? Eu garanto uma coisa para você, se você evitar esses 30 problemas, esses 30 erros que a maioria das pessoas cometem, eu garanto para você que você vai estar na frente de 95% dos seus concorrentes. Então preste muita atenção, porque isso daqui vai definir como é que vai ser o seu futuro digital, como é que vai ser o seu posicionamento. Uma coisa que eu tenho reparado é o seguinte: as pessoas quando vão iniciar um projeto, e aí pode ser até um projeto físico, um projeto de saúde, e aí puxando aqui para a nossa área de marketing digital, para a área de desenvolvimento, quando você vai iniciar um projeto, às vezes as pessoas colocam muita energia, muita intensidade naquele projeto, quer fazer aquele projeto acontecer. E aí fica uma semana, 15 dias detonando ali, fazendo acontecer. E aí depois acaba desistindo. Por quê? Porque você coloca muita energia num projeto e aí depois você não começa a sentir o resultado. Você passa 15 dias fazendo, aí mais 15 tentando colher algum resultado, depois mais um mês e você não percebe o resultado. E aí passou 3 meses, você percebe que cometeu daqueles 30 erros que você cometeu 20, e aí você vê que não tem como corrigir, você acaba abandonando o projeto, você acaba desistindo. Então, tanto no marketing digital, quanto na sua vida fitness, na sua vida de alimentação, não importa, sempre tem uma coisa em mente, que a frequência ela é mais importante que a intensidade. Do que adianta você uma vez por mês fazer um treino muito pesado, muito forte? Não adianta nada. É muito melhor você pegar os seus 30 dias e fazer um pouquinho de exercício todos os dias. Pode ser uma caminhada, pode ser um exercício, você pode alternar entre um dia e outro. Um dia você treina braço, no outro dia você treina perna. Pode ser 10, 15 minutos. Esses minutinhos que você vai utilizar ao longo dos 30 dias é melhor do que você passar 4 horas treinando. Primeiro que você vai ter uma dor muscular, você vai ter uma sobrecarga, e é a mesma coisa que acontece no projeto digital. Eu vou compartilhar a minha tela, mas não é uma apresentação, é só algumas anotações que eu fui fazendo realmente para não perder nada, para não confundir um problema com outro, porque são 30 problemas, eu vou comentar 10 deles, e aí isso daí vai servir como uma anotação mental para que a gente possa ir batendo esse papo, tá legal? Então vamos lá, o que você não deve fazer ao iniciar um projeto digital? O que a gente tem como primeira coisa que você não deve fazer? Você não pode demorar para criar conteúdo. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, Lucas, mas a minha estratégia ela tá toda baseada em tráfego pago. Tudo que eu estou pensando aqui é criar o meu site, aí dentro do meu site eu vou ter as minhas categorias de produtos, e aí para cada categoria eu vou fazer um anúncio. Legal, acho isso ótimo, perfeito. Só que se você seguir essa estratégia, pense uma coisa: a concorrência ela tende a aumentar e não a diminuir. Então o tráfego pago ele tem uma tendência a ficar cada vez mais caro. Vamos supor que você tem uma loja você tem uma papelaria. Você concorda que a tendência é que cada vez mais as pessoas acabam competindo contigo de outras formas? Pode ser que de repente a Calunga comece a anunciar de uma forma mais expressiva, uma outra pessoa que começa a vender esses mesmos produtos, tá? Então é muito difícil que a concorrência diminua. A tendência é que a concorrência aumente e que você
que você acabe pagando mais caro pelo clique. Então, iniciar com o tráfego pago é bom. Só que se você demorar para iniciar uma estratégia de conteúdo, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa é que a estratégia de conteúdo, ela demora para dar resultado. Aí você pode perguntar, puxa vida, Lucas, mas demora quanto? E aí eu não vou saber te responder, porque depende. Depende do seu segmento, depende dos seus produtos, depende dos seus serviços, depende de quanto conteúdo você está criando e quão relevante é esse conteúdo que você está criando. Porque não adianta nada você sair criando conteúdo à torta e à direito, só que esse conteúdo não ser atraente, esse conteúdo não prender o usuário ali numa leitura, esse conteúdo, quando a pessoa faz uma busca e o seu conteúdo aparece como resultado, se muitas pessoas visualizam e poucas clicam, significa que ele não está chamativo. Então tem uma série de técnicas que você tem que utilizar para que aquele conteúdo fique atraente e que depois que ele atraia, ele também retenha. E quanto mais você demorar para criar esse conteúdo, mais tempo você vai levar para ter resultado. Pode ser 6 meses, 1 ano, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, mas acontece que normalmente quando o resultado do orgânico vem, você tem um boom, você tem um crescimento muito rápido dos cliques, dos usuários, das pessoas que te procuram. Então tenha muita atenção nesse ponto de criação de conteúdo. Um segundo ponto importante em relação à criação de conteúdo é que criação de conteúdo, existem diversas técnicas para você criar conteúdo. Entretanto, a prática é muito mais importante, não vou dizer que é muito mais importante, mas ela é tão importante quanto a técnica. Por exemplo, eu nem sei em qual vídeo que eu estou aqui do canal no YouTube, mas eu acho que eu já estou com mais de 80 vídeos já postados. Quando eu postei o primeiro vídeo foi muito difícil, eu demorei horas para gravar o primeiro conteúdo. E era um conteúdo de 20 minutos. E quando eu falo que demorei horas, é porque eu demorei horas mesmo, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia para gravar um conteúdo de 30 minutos, de 20. Por quê? Porque você desiste, aí você fala, não, tá ruim, não vou fazer. Então a prática do conteúdo ela é tão importante quanto o conteúdo, porque quanto mais você pratica, mais relevante vai ficando o seu conteúdo e mais à vontade você vai ficando na criação. Pode ser vídeo ou pode ser texto, não importa. Lembrando que eu estou falando da criação de conteúdo para site, mas isso serve para se você está criando um posicionamento no Instagram, serve se você está criando um canal no YouTube, não importa, isso serve para tudo. Se você demorar para criar conteúdo, você vai demorar para ter resultado orgânico e você vai demorar para aprender. Grava esses 2 pontos. Você vai demorar para ter resultado e você vai demorar para aprender. O que não fazer ao iniciar um posicionamento digital? Número 2, os clientes não querem saber da sua missão, visão e valores, pelo menos não no começo. Imagina que você está procurando um produto ou serviço no Google e aí você digita lá que você quer uma desentupidora, por exemplo. Aí você vai lá no Google e digita, ó, desentupidora no meu bairro. E aí você cai no site, em vez de você cair num número de telefone, num WhatsApp, cai lá naquela baita missão, visão e valores, o que a empresa preza, quais são os valores, quais são os princípios, e você está lá com a privada entupida. Você não quer saber disso, missão, visão e valores, você quer resolver o seu problema. Obviamente que a longo prazo, quando você cria um relacionamento com o cliente, é importante que o cliente saiba quais são os seus valores, qual é a sua missão, mas isso é no relacionamento, não no primeiro contato. No primeiro contato, a pessoa está ou querendo tirar uma dor que ela tem, ou ela está em busca de um prazer, porque as pessoas elas compram por 2 motivos, ou para fugir da dor, ou elas compram para ter prazer, tá? Então tenha sempre isso em mente. Tente dar logo de cara o primeiro resultado que a pessoa está buscando. Não importa se vai ser no seu Instagram, no seu direct, não importa se vai ser no seu site, não importa se vai ser no seu canal do YouTube. Então você tem que entregar logo de cara a solução, seja a solução para uma dor, seja a solução para levar algum prazer para essa pessoa. Então é muito importante que você saiba que as pessoas não estão interessadas inicialmente na sua missão, visão e valores, mas que ao longo de um relacionamento, principalmente agora no Instagram, nas outras redes sociais, é importante porque em um passado recente, a produção de conteúdo, ter muito conteúdo, era muito, muito importante. Hoje em dia o relacionamento está mais importante do que a produção em si, tá? Até mesmo porque o próprio Google está evoluindo, tá? Cada dia o Google está melhor. Então o Google já consegue identificar quando a pessoa fica criando toda hora o mesmo conteúdo. Eu já ia dar um spoiler aqui do outro problema, mas depois eu falo. Então o Google está cada vez melhor. Então tenha isso em mente. Entregue o melhor resultado logo de cara e depois você busca criar um relacionamento.
Vamos para o número 3? Não deixar o seu site com o mínimo de segurança, em especial em relação às senhas. Lucas, por que você está falando aqui em especial em relação às senhas? Bom, a gente está no ano de 2022 e o que eu estou vendo de relatos esse ano de sites que estão sendo invadidos, de sites que estão com problemas de... eu vou até dar um spoiler aqui de um dos problemas que acontece. Você ter o seu site.com.br e você não ter o .com. E aí alguém lá de outro país, ou até mesmo aqui de dentro do Brasil, vai e registra .com, coloca um site totalmente aleatório, e aí depois essa pessoa entra em contato contigo e fala assim, olha só, eu criei um site com o mesmo nome que o seu, obviamente que o final é diferente, mas as pessoas vão se confundir. E eu te vendo esse domínio aqui por 5 mil reais, por exemplo, sendo que se você tivesse comprado, você ia pagar 40, 50 reais, se você tivesse comprado logo de cara. Então... aí não chega a ser um problema de segurança, tá? Mas é um problema de você não ter, as preocupações de segurança necessárias. Em especial a senha, por quê? Porque tem muita gente que coloca como login e senha, principalmente no WordPress, admin, ou administrador, ou coloca uma data de aniversário. E o que acontece? Está tendo muito sequestro de dados. Então a pessoa ela entra no seu site, todo site WordPress ele tem um mecanismo de entrada que é igual para todo mundo. Então você digita o nome do site, depois do barra você coloca um WP admin e aí você consegue ter o acesso ao login e senha. Então algumas pessoas conseguem invadir o seu site, sequestrar as informações, sequestrar os dados e te pedir algum tipo de resgate. Obviamente que se você optar por pagar esse resgate, você vai virar refém dessa pessoa. Então, se você está passando por esse problema, é muito melhor que você tente resolvê-lo. Por exemplo, tentando um backup com onde você tem hospedagem. Às vezes o desenvolvedor guardou na máquina dele uma versão antiga. Tá? Então, tente resolver de outra forma, ao invés de pagar um tipo de resgate pelo seu conteúdo. Não faça isso. Então, tem um mínimo de segurança. O certificado SSL, hoje em dia... sei lá, acho que 80% das hospedagens já oferecem de forma gratuita aí o certificado SSL. Então tenha muito cuidado com esse aspecto. Número 4, copiar conteúdo. Olha, esse daqui é interessante, por que ele é interessante? Ó, tá até balançando aqui a câmera, peraí, parou. Por que é interessante esse ponto? Porque em um passado recente, as pessoas entravam em diversos sites e copiavam aquele conteúdo literalmente. Então ela entrava lá no site X e colocava no site dela, no site X, no site dela. O Google antigamente tinha pouca inteligência, se a gente poderíamos falar uma blasfêmia dessa, mas comparado com o que tem hoje, ele tinha menos inteligência. Então ele não sabia qual que era um, qual que era outro, acabava ranqueando os dois, e às vezes quem utilizava essa estratégia ruim acabava tendo um resultado, independente se foi uma cópia ou não. Logo, o Google sacou que as pessoas estavam fazendo isso, e aí ele não é muito difícil. Se você armazena que esse site aqui foi criado no dia 1 de janeiro, e esse daqui foi criado no dia 6 de junho do mesmo ano, e os dois são iguais, qual que veio primeiro? O do dia 1 de janeiro. Então o Google conseguiu identificar isso e começou a penalizar pessoas que copiavam. Aí você fala, Lucas, mas eu não posso citar uma frase, não posso pegar um pedaço. Pode, você pode pegar um trecho, falar que é uma referência daquele site, inclusive se você colocar o link é melhor, ó. Conforme disse o fulano, em determinado conteúdo, você pode conferir nesse link, aí a pessoa consegue clicar e ver o artigo original. Aí sim, você está sendo honesto, você está fazendo uma referência, pode ser que depois até surja uma parceria entre vocês dois, tá? Então não copie conteúdo que você pode até, em um primeiro momento, ter um resultado. Só que quando o Google te penalizar, meu amigo, minha amiga, para você voltar, você vai sofrer demais e as chances são mínimas de você conseguir voltar de uma forma saudável, porque você sempre vai ficar na blacklist lá do Google, tá? Então tenha muito cuidado com copiar conteúdo, é diferente de ter inspiração em conteúdos, tá? Inspiração é diferente de copiar. Número 5, achar que uma rede social substitui um site. Tá? O que eu quero dizer com isso? Essa é uma tecla que eu já bato com alguma frequência, que você criar toda a sua estratégia, tudo que você está fazendo em uma única rede social, não importa
se é o YouTube, não importa se é o Instagram, não importa. Se você faz tudo ali, você está criando a sua casa, você está construindo a sua casa própria em um terreno alugado. Bom, o que acontece se você cria todo o seu conteúdo no Instagram e aí o Instagram vira para você e fala assim, olha só, esse conteúdo que você está criando aqui, a gente não quer mais. A gente não quer porque não faz parte das nossas regras, as nossas diretrizes mudaram, o mundo está mudando. Então, tudo isso que você tem, geralmente eles dão algum tempo para você resolver o problema, que eu acho que é muito difícil. Mas eles falam assim, então você tem até o dia 31 de dezembro desse ano aqui para apagar o seu conteúdo para resolver o seu problema. Nós não vamos te ajudar, você se vira com o que você vai fazer, mas a partir do dia 31 já era, você não tem mais. Então concorda que você tem um grande problema aí? E como que você resolve isso? Bom, o ideal é você ter um site. Tem gente que fala, pô Lucas, mas o site é ultrapassado. Não é ultrapassado. Cada vez mais as pessoas estão tendo resultado com sites. Acontece que eles estão mudando também, eles estão diferentes. Então você pode ter um site que é integrado com o seu Instagram. Então se é um site WordPress, por exemplo, você tem o seu site e aqui dentro do site você tem um plugin que mostra tudo que passa no seu Instagram. Então você pode ter isso lá dentro. E aí você cria o seu conteúdo e replica também no site. Você tem algum lugar para você armazenar tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é sua propriedade. Não deixe isso terceirizado para uma empresa que pode mudar uma regra, que o país pode ter uma censura, que é uma coisa que a gente está vivendo agora nesse momento. O país pode mudar, enfim, pode acontecer N coisas por você estar criando a sua casa num terreno alugado, num terreno da sua sogra. Não faça isso. E aí, número 6, negligenciar a hospedagem. O barato pode sair caro. Esse daqui é interessante. Eu tô rindo porque é o seguinte, as hospedagens aqui no Brasil, elas estão cada vez mais baratas. E é natural, porque a tecnologia, teoricamente, ela tem que ficar cada vez mais em conta. Tudo bem que agora com o dólar nas alturas, está ficando cada vez mais caro comprar um notebook, mas na teoria, se você for dolarizar isso, você vai ver que um notebook do passado, que um notebook tão potente, se você comparar um notebook potente do passado com um notebook potente de hoje, você vai ver que proporcionalmente ele é mais em conta, ele é mais barato. Por quê? Porque vai ficando uma linha de produção maior, tem mais pessoas comprando, a tecnologia evolui. Então você deixa de comprar, hoje sei lá, tá no iPhone 14, o iPhone 12 tá mais barato, o iPhone 10, então a tecnologia ela vai aumentando também a capacidade de produção, vai ficando mais barato e as tecnologias também. E aí entra na questão da hospedagem. A hospedagem, o que é a hospedagem? É onde o seu site fica. Tá? Então o seu site ele está dentro de uma empresa que tem um servidor. Lembra antigamente que tinha aqueles computadores de mesa? Ainda tem, né? Que você colocava embaixo de uma baia. Basicamente, imagina que seu computador fica ali dentro de uma empresa, dentro daquele computador. Você tem que pagar por aquele espaço e está cada vez mais barato. Acontece que alguns servidores eles têm tantos sites hospedados que ele coloca lá 500 sites dentro do mesmo servidor, competindo pelo mesmo espaço, competindo pelo mesmo processamento, e isso faz o site ficar lento, isso faz o site ficar ruim. Você tem problemas de segurança, se você tem muitos sites em um único servidor, imagina o tanto de... você tem uma tendência a sofrer mais ataques, porque são mais sites. Então, essa vulnerabilidade também é um problema, tá? Então, tome muito cuidado com a hospedagem. Tem algumas hospedagens que são oferecidas que, na verdade, por algumas empresas ou freelancers, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, você paga um valor para essa empresa ou para esse freelancer e ele cobra lá R$300, vamos supor, por mês. O que você pode achar um absurdo, pô, Lucas, mas a hospedagem é R$9. Só que a pessoa te cobra 300 e ela fala assim para você, olha só, o seu site está comigo, tá? O seu site está na hospedagem, você tem um login, você tem a sua senha, mas ele está na minha responsabilidade. Me dá um administrador, qualquer problema que acontecer no seu site, eu vou resolver. Todo mês eu vou atualizar os plugins, eu vou atualizar o banco de dados, eu vou atualizar o WordPress, eu vou atualizar o PHP. Então o seu site vai estar todos os meses atualizado e seguro. Você concorda que, se você pensar no longo prazo, isso é muito interessante? Você está pagando por um seguro, o seu site vai estar sempre atualizado com os plugins, com a segurança. Então, talvez valha a pena você buscar
esse tipo de solução. E aí a gente vai para o número 7. Não tratar o site como sendo uma estratégia de captação de clientes. Eu coloquei site aqui, mas serve para qualquer coisa, tá? Imagina que, vamos pegar aqui meados dos anos 2000, que as pessoas ainda não tinham muito site, ainda não estava rolando essa questão de posicionamento online, e aí tinha muita gente que tinha cartão, né? Ainda tem, né? Que você vai em determinada reunião e você deixa um cartão. Eu participei de muita reunião assim, inclusive. E aí as pessoas, quando começou a surgir essa questão de site, de posicionamento online, falavam assim, eu quero esse cartão, transforma ele num site. Era muito comum isso, tá? E era muito comum que as pessoas fizessem esse pedido e era muito comum que fosse atendido. Então a pessoa transformava ou o cartão, ou o panfleto, ou alguma coisa que a pessoa tinha impresso, transformava aquilo em um site, tá? Então, você concorda que quando você faz isso, você não está tratando o seu site como um lugar de captação de clientes, e sim como um cartão de visitas online? O seu site, o seu posicionamento online não pode ser um cartão de visitas online. Tem que ser um lugar onde as pessoas consigam ver, puxa vida, olha, eu estou vendo essa solução aqui, eu consigo entrar em contato com a pessoa, eu consigo mandar um WhatsApp, eu consigo responder um formulário, eu consigo deixar uma pergunta, eu consigo continuar navegando, consigo indicar para alguém. Então, o seu site tem que ser um lugar que faça parte da sua estratégia de marketing digital. Tem que ser um lugar de captação de clientes, tá? Ainda que na teoria, mas na verdade você não capta o cliente, você tem primeiro as impressões, depois os cliques, aí esses cliques podem virar leads, aí desses leads podem acabar virando clientes. Tá, então, a priori não vira um cliente, mas a longo prazo a tendência é que vire. A não ser, obviamente, que seja um e-commerce. Se é um e-commerce, você simplesmente quer que a pessoa compre, né? O que também não é uma boa estratégia. Quer dizer, é uma boa estratégia, mas que ela pode ser complementar. Você pode fazer a pessoa comprar, mas você também pode deixar um canal ali de contato, de captação, de relacionamento. A pessoa não comprou hoje, mas tudo bem, ela deixou o e-mail, deixou o WhatsApp, ela deixou uma mensagem, então você pode se relacionar no longo prazo com ela. Então, trate o seu site como uma estratégia de marketing digital e não como um cartão digital. Número 8, o que não é medido não pode ser gerenciado. Isso daqui, toda a escola de database marketing, de analytics, é muito natural isso. Porque do que adianta você ter um site e você não ter o Google Analytics, que é o mais básico de todos, para poder rastrear? Quantas impressões está tendo o seu site? Das impressões que existem, quantas pessoas estão clicando? Das que clicam, para quais páginas elas estão indo? Quantas pessoas estão respondendo o formulário? Com essas perguntas, você consegue rastrear o que está acontecendo, você consegue entender qual que é o seu melhor conteúdo, você consegue entender qual que é o melhor horário, você consegue entender dados demográficos, se são homens, se são mulheres, qual que é a idade dessas pessoas. Você consegue entender, inclusive, por quais palavras-chave essas pessoas chegaram no seu site. E aí, com base nisso, você pode, inclusive, criar campanhas personalizadas com base nos conteúdos que você criou e nas pessoas que você trouxe. Se você não mediu o que está acontecendo, você não consegue gerenciar. E se você não consegue gerenciar, o que você não consegue? Você não consegue melhorar. Como é que você vai melhorar se você não sabe os números? Tá? Então tenha isso muito enraizado. Logo do início, o site começou hoje, já tem que começar com o Google Analytics instalado. Dá uma olhada, vê se o seu site está com o Google Analytics instalado, conversa com o seu programador, pede um relatório, fala assim, meu site está 1 ano no ar, gostaria de saber alguns números, você pode mandar? Lembrando que eu estou pedindo para você conversar com um programador, mas não jogue toda a culpa no seu desenvolvedor. Porque em teoria, posso até estar sendo leviano no que eu vou falar aqui, mas nem toda a culpa de todos os erros que eu estou falando aqui é do desenvolvedor. Porque também cabe a você ter algum conhecimento de um projeto que você está criando, você concorda? Você está iniciando um projeto, então minimamente você tem que saber. Você não precisa saber fazer, você não precisa saber instalar o Google Analytics, você não precisa saber gerar um relatório, mas você precisa saber que você precisa daquilo. Então você tem que buscar a informação e a partir de agora você está sabendo. Se você está iniciando um projeto agora, ou se você já tem, e aí você pede. Se você está iniciando agora, aí você pede para a
pessoa que está do outro lado instalar isso para você. Número 9, você cria o seu posicionamento digital e abandona. Você cria o seu site e abandona. Você cria o seu perfil no Instagram, seu canal no YouTube e deixa para lá. O que você está fazendo? Você está comprando uma casa na praia e nunca está indo. Então você juntou lá, sei lá quanto custa uma casa na praia para classe média hoje em dia, sei lá, 300 mil, 400, 500, não sei. Mas você juntou um dinheiro, comprou uma casa na praia e foi só na inauguração. Passou uma semana lá, viu como é que funciona, viu que é legal e nunca mais voltou. Então, quando você criar um site, você tem que estar sempre visitando esse site e alimentando, tá? Então você tem que criar conteúdo, você tem que, se o seu telefone mudou, você tem que alterar o telefone. Se surgiu uma rede social nova, você tem que colocar ela no seu site. Se você está com um novo e-mail, você tem que colocar. Então é importante que você não abandone. Outro ponto, se você cria um site e você... vamos fazer um paralelo aqui. Você abriu um restaurante numa rua sem saída em um bairro distante. E aí você abriu, você gastou lá R$1 milhão para abrir esse restaurante, um restaurante refinado, porque já que é escondido, as pessoas gostam de lugares diferentes, elas vão, certo? Lê do engano. Porque como é que as pessoas vão de início? Tá? Como é que elas vão se você deixou o seu conteúdo do seu site abandonado, você não faz impulsionamento? As pessoas nunca vão saber um restaurante no final da rua se elas não receberem informação de que no final da rua existe um bom restaurante. Com o seu site é a mesma coisa. Não adianta nada você criar um site e esperar um milagre do Google. O Google não faz nada por você. É você que faz as coisas pelo Google e o Google te beneficia pelas coisas que você faz por ele. É reciprocidade. Se você está fazendo algo pelo Google, entre aspas, que na verdade você está fazendo para o seu usuário, o Google vai falar assim para você, puxa vida, essa pessoa é muito legal, né? Ela está criando conteúdo, ela está preocupada com o usuário, ela tá sempre atualizando, ela tá preocupada com a velocidade do site, ela está preocupada com o layout. Poxa vida, o Google falando, né? Antes eu gostava de site em desktop, hoje eu estou mais preocupado com um site no mobile. E essa pessoa que está aí do outro lado adaptou o site dela para o mobile. O que você vai fazendo? Cada vez você vai ganhando um pontinho. Então é reciprocidade. Faça algo pelo usuário, pelo visitante do seu site, faça algo pelo Google e ele vai fazer algo de volta para você. Só que se você fizer uma única vez, o Google vai achar legal, você vai buscar ali algum posicionamento, mas já era esquecimento. Já falei no começo do vídeo sobre frequência. Atualize com frequência. Não deixa uma vez por ano. Às vezes eu atualizo 3 vezes no mês, aí fico 2 meses sem atualizar, depois atualizo no terceiro mês. Então isso não pode, isso é ruim. Tem que ter uma frequência, toda terça e quinta, todo sábado, todo domingo. O Google tem que entender essa frequência que você faz. E o usuário também, tá? Então tenha muita atenção quanto a isso. Última questão que você não pode fazer iniciar um posicionamento digital nessa parte desse vídeo é o seguinte. O domínio difícil, tá? O domínio difícil é o seguinte. Ele acho que é o menos importante de todos que nós falamos aqui, mas ele é relevante no sentido de, para quem está começando principalmente, é muito mais fácil você decorar um domínio curto e simples, tá? Um domínio curto e simples. Se você cria um domínio em inglês para pessoas que vão acessar com baixo nível de escolaridade, pessoas que vão ter alguma dificuldade em decorar aquilo que você está falando, vai ser muito difícil, tá? Das pessoas retornarem só de cabeça, tá? Então o ideal é que você crie um domínio que seja simples e que seja acessível. Antigamente, não tão distante assim, o Google valorizava quando, vamos supor, você tem um salão de beleza. Era interessante para o Google e para quem estava criando o site ter o nome de salão de beleza no domínio. Isso caiu um pouco em desuso, mas eu ainda gosto, tá? Porque eu penso o seguinte, se o Google tá você e um concorrente, o Google não tem mais nada para desempatar. Será que ele ainda não leva isso em consideração? Então, opte por um domínio simples, fácil de decorar e não se preocupe tanto ao ponto de se preocupar tanto ao ponto de deixar algo extremamente complexo, tá? Tem que ser simples, tá? Use bastante vogais, alguma coisa que seja curta. E se você puder também colocar o nome não o nome da sua empresa, mas principalmente da solução
que você está trazendo, por exemplo, quem é borracheiro, borracharia. Se tiver a borracharia no nome, eu acho interessante. Isso aqui é uma visão particular. O Google fala, hoje em dia o Google fala que não tem mais nada, mas eu percebo alguma diferença mínima nos resultados, tá? Isso aqui é de vivência. Se você olhar nos manuais aí, você não vai encontrar. Então, era esses conteúdos que eu queria deixar para você na parte 1 de 3 dos vídeos que eu vou gravar sobre esse tema. E vamos fazer o seguinte, ó, se você tiver alguma dúvida, se você curtiu alguma dessas dicas que eu dei aqui, por favor, deixa a sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.